Glória a Deus. Salmo 54. Vamos ler a palavra. Ó Deus, salva-me pelo teu nome e faz-me justiça pelo teu poder. Escuta, ó Deus, a minha oração, dá ouvidos às palavras da minha boca. Pois contra mim se levantam os insolentes, os violentos procuram tirar-me a vida. Eles não têm Deus diante de si. Eis que Deus é o meu ajudador. O Senhor é quem me sustenta a vida. Ele retribuirá o mal aos meus inimigos por tua fidelidade. Acaba com eles. Eu te oferecerei sacrifícios voluntariamente. Louvarei o teu nome, ó Senhor, porque é bom. Pois ele me livrou de todas as minhas aflições e os meus olhos viram a ruína dos meus inimigos. Amém? Salmo 54 é mais um dos salmos que Davi louva ao Senhor, porque Deus nos livra do mal. Nosso Deus é um Deus que nos livra, é um Deus de livramentos. O início do salmo explica que esse salmo, ele compôs ou ele escreveu debaixo daquela experiência que ele teve quando os inimigos ali, os zifeus, estavam de alguma forma facilitando para que Saul fosse atrás de Davi. Então havia conspiração de inimigos às vezes para alcançar Davi. Quanto tempo que ele passou por perseguições. Durante muito tempo Davi foi perseguido por Saul. E sabe o que é mais lindo? Deus permitia. Porque Deus trabalha através de provas para o nosso crescimento, para nos preparar para manifestações da unção dele na nossa vida. Davi tinha sido ungido de maneira particular dentro de casa, mas a unção pública viria depois. E esse tempo que Saul perseguia, por mais que nós leiamos e nos sintamos às vezes ofendidos de tanta perseguição, ciúme, inveja de Saul, o Senhor estava no controle e Davi nunca se levantou contra Saul. Amém. Porque Deus quer trabalhar na nossa vida através não só das bênçãos, mas também através dos desertos, das provas. E Davi foi muito perseguido por Saul. Davi foi muito perseguido e às vezes alguns inimigos se juntavam com Saul. Não, ele passou por aqui mesmo, olha, ele está indo para lá, vai lá. E aí Davi escreve o Salmo 54 mostrando, o Deus que nós servimos é um Deus de livramentos. Livramentos são maneira que Deus, livramento é uma maneira que Deus usa para manifestar o seu amor, a sua soberania, o seu poder, o seu zelo por nós. Quantas vezes nós percebemos, meu Deus, que grande livramento Deus me deu. É Ele mostrando mais uma vez a graça, o cuidado, o zelo de um Pai amoroso. Ele nos livra do mal. E aí eu coloquei apenas algumas verdades que o Salmo 54 nos mostra. Como Deus nos livra? Primeiro, Deus nos livra pelo seu nome e pelo seu poder. O versículo 1, Davi diz, Deus, salva-me pelo teu nome, faz justiça pelo teu poder. Deus nos livra para glorificar o nome dele. E é pelo nome dele e é pelo poder dele. Deus tem todo o poder. E o nome dele está acima de todo nome. Ele nos livra com o seu braço forte. Não há nada que Deus não possa fazer, amado. O braço de Deus continua estendido. A palavra de Deus diz que a mão do Senhor está estendida. Ele nos livra porque Ele tem todo o poder. Jesus falou, todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Nós não podemos limitar o poder de Deus. Amém. E Ele nos livra. Em segundo lugar, Deus nos livra através da oração. Versículo 2, Davi nos lembra disso. Escuta, ó Deus, a minha oração, dá ouvidos às palavras da minha boca. Não é o fato de eu crer que Deus é um Deus bom, grande, que me livra, que vai me tornar passivo, assistindo tudo e achando que Deus tem obrigação de fazer, eu orando ou não, eu buscando ou não. Deus é bom, nos guarda sem oração muitas vezes, mas há livramentos, amados, que virão como resposta direta de oração. Jesus até ensinando sobre o tempo que Jerusalém seria destruída, ele profetizando acerca disso em Lucas 21, Jesus orienta os discípulos dizendo, orem para que a fuga de vocês não se dê no inverno. Eu sempre acho interessante esse texto. Jesus orienta até para que eles orassem, para que
aquela tribulação que viria ocorresse num tempo que fosse de menos sofrimento, porque no inverno, para eles fugirem, seria muito mais difícil. E aí, a oração nossa pode trazer livramentos específicos na nossa vida. Deus nos livra através da oração. Por isso que nós oramos porque amamos o Senhor, nós oramos porque temos prazer de estar com Ele, nós oramos porque nós dependemos dEle, mas nós oramos também porque uma das formas que Deus usa para trazer livramento é a oração. Jesus falou para Pedro: Pedro, Satanás vai cirandar você, mas eu orei por ti, para que a tua fé não desfaleça. A oração vai fortalecendo a fé, para que a gente não seja paralisado. Então Deus nos livra através da oração. Ore mais, e você vai ver mais sinais ainda dos livramentos de Deus. Em terceiro lugar, Deus nos livra, nos ajudando, ou nos sustentando, em cada nível da batalha. Em cada nível da batalha. Às vezes a gente acha: Deus me livra, então eu não vou ter problema, eu não vou ter batalha. Não, irmãos, olha o que diz aí, quando Davi fala no versículo 3, ele começa a descrever essa atitude dos inimigos. Ele fala: contra mim se levantam, procuram tirar a minha vida, eles não têm o Senhor diante dele. Aí no versículo 4, ele faz essa afirmação: eis que Deus, Ele é o meu ajudador, o Senhor é quem me sustenta a vida. Ou seja, ele está dizendo: o Senhor, mesmo diante de todos esses ataques que eu estou passando, esses níveis de guerra, o Senhor vai me ajudar e Ele vai sustentar a minha vida. Ele não vai livrar você de passar por algumas coisas, mas Ele vai ser o seu sustentador. Você diz: eu não sei como eu vou conseguir lidar com isso. Aí você percebe a mão de Deus te carregando no colo, te fortalecendo, tocando, te abraçando. Às vezes, amado, em alguns momentos nós só vamos ter uma certeza: o Senhor está ao meu lado. Nós não sabemos o que vai acontecer, como vai se resolver, como que aquele inimigo vai ser superado, mas o Senhor nos livra simplesmente nos sustentando em cada nível da batalha. Às vezes você acha que a batalha está terminando, aí de repente vem alguém lá e aumenta a temperatura da fornalha. Lembra, irmãos? Quando foram jogar os amigos de Daniel na fornalha, diz que aumentaram 7 vezes mais. Pode aumentar o fogo, mas o quarto homem vai estar ao teu lado na fornalha. Ele estará com você ali. E o fogo que da fornalha não queimará você, mas certamente vai queimar algumas cordas que estão nos prendendo. Deus faz isso através da prova. Ele queima algumas coisas que nos limitam, Ele nos aperfeiçoa, Ele nos amadurece e Ele nos faz andar no meio da fornalha. Eu acho tremendo aquele texto de Daniel, porque diz que eles olharam de fora e não viram 3, viram 4. E não viram 4 pessoas sentadas conversando. Diz que eles olharam e 4 homens estavam passeando na fornalha. Você vai caminhar no meio das batalhas mais duras. Você vai caminhar em obediência, permanecendo, fazendo a vontade de Deus, porque Ele nos sustenta. Um dos livramentos de Deus é nos sustentar no meio da prova. E em último lugar, Deus também nos sustenta através da sua fidelidade. Versículo 5, Ele retribuirá o mal dos meus inimigos, por tua fidelidade acaba com eles. Irmãos, os irmãos já ouviram a gente falando isso muitas vezes nos Salmos, quando os Salmos falam sobre o juízo sobre os inimigos. Nós não devemos usar isso contra pessoas, ainda que no caso de Davi, envolvia diretamente os inimigos que se levantavam contra ele, mas nós sabemos pela revelação completa da Bíblia que os nossos verdadeiros inimigos não são os homens. A nossa luta não é contra sangue e carne, mas é contra principados e potestades. É óbvio que Deus, em sua soberania, Ele traz juízo sobre pessoas, Ele paralisa pessoas que às vezes se levantam para o mal, mas a nossa oração em Cristo Jesus é abençoar os que nos amaldiçoam.
Porém, Deus, pela sua fidelidade, Ele vai nos livrar de ataque dos homens, da língua ferida, às vezes nos livrar da ferida que a língua ferina pode abrir na nossa alma. Ele vai nos proteger, Ele vai muitas vezes até mesmo trazer arrependimento a pessoas que já se levantaram contra nós, mas a nossa oração é crer que Deus é fiel. Ele nos livra porque Ele é fiel, e isso nos faz descansar. O Senhor nos diz em sua palavra que Ele é fiel até quando nós somos infiéis. E aí, como que o Salmo termina? É muito interessante, porque Davi vai falando, o Salmo é um pouco uma oração, é um pouco uma declaração de confiança nos livramentos de Deus, mas ele, de repente, ele conclui o Salmo louvando ao Senhor. Ele termina dizendo no versículo 6 e 7, eu vou oferecer sacrifícios voluntariamente, louvarei o seu nome, porque o Senhor é bom, porque Ele me livrou de todas as minhas aflições, e os meus olhos viram a ruína dos meus inimigos. Davi conclui o Salmo dizendo, esse Deus maravilhoso que me livra, que me sustenta, esse Deus dos livramentos, Ele é digno de ser adorado, louvado, porque Ele é bom e Ele me livra de todas as minhas aflições. Pai amado, obrigado porque o Senhor tem nos livrado do mal. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós em detalhes que nós nem vemos. Obrigado porque o Senhor nos abençoa até durante a noite. Enquanto dormimos, o Senhor trabalha por aqueles que esperam em Ti. Aos seus amados o Senhor dá enquanto dormem. E nós oramos nesta manhã, Te agradecendo pelos livramentos invisíveis que o Senhor dá a cada um de nós, as nossas famílias. Muito obrigado, Pai. E também nessa manhã nós oramos, livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, Senhor.